A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Então, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, gostaria de pedir a vocês, caros inscritos, que deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e, se possível, deixe também o seu comentário. Isso é muito importante, é muito valioso para o criador de conteúdo, porque o YouTube ele começa a entender que esses vídeos que nós colocamos na plataforma são essenciais e são importantes. Daí, automaticamente, ele vai fazer várias impressões desse vídeo para outras pessoas. Então, o nosso canal está crescendo cada dia mais. Não é fácil entrar numa plataforma gigantesca como essa. Então, a ajuda de vocês é muito importante para o nosso canal. Então, eu conto com você, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda, ok? Então nós vamos aqui para a lição de número 5 e já vamos adentrar ao texto áureo. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude aqui é dunamis. Esse dunamis significa poder capaz de reproduzir-se como num dínamo ou gerador. Então, é algo estrondoso, é algo maravilhoso, é algo poderoso que vai se renovando dia após dia. E dia após dia vai ganhando também mais força, mais robustez, e daí você tem mais energia, mais capacidade para prosseguir na sua caminhada, ok? Então vamos lá. Que há de vir sobre vós, ou seja, quando, onde isso vai acontecer? Então, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, ok? Então a testemunha aqui, na verdade, é uma autenticação, ou seja, é autenticar a veracidade dos fatos. Então você e eu somos testemunhas daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus já fez no passado. Então nós vamos ver aqui que esse texto está em Atos capítulo 1, versículo de número 8, tá bom? E o versículo 9 vai falar do momento da ascensão de Jesus no céu. Depois eles descem do monte e vão em direção ao cenáculo, aonde eles estão reunidos com mais 120 pessoas. A verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste, ou seja, passado, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade, ou seja, no nosso presente. Entendendo toda essa questão, leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 8, do 14 ao 18, que é o versículo também. Nós vamos voltar aqui, então eu não vou fazer essa análise, porque nós vamos voltar e vamos extrair algumas coisas importantes aqui, que é bom salientar, tá bom? Então depois nós vamos voltar. O plano de aula nossa vai deixar muito bem claro 3 pontos que eu destaquei aqui na revista que seria interessante você destacar. A paixão pelo evangelismo e missões é uma marca da identidade pentecostal. Então, a paixão pelo evangelismo e missão é uma marca, é uma identificação do meio pentecostal ou do movimento pentecostal, principalmente no nosso Brasil, aonde o movimento pentecostal tomou uma proporção muito grande, ok? Então, no Pentecoste, a igreja nasceu. Ela nasceu fazendo o quê? Ela nasceu pregando o evangelho, ou seja, ela tem essa ênfase de nascer e ao momento ao qual ela se desenvolve, ela já está fazendo a obra de Deus. Lembra quando Paulo se converteu?
a primeira coisa que ele fez depois que foi restaurada a sua visão foi justamente ir na sinagoga de Damasco e já iniciar o seu ministério ali, anunciando, pregando as boas novas de salvação. Na atualidade, o movimento pentecostal é responsável por levar o evangelho aos lugares que ainda não tinham sido alcançados. Então, não somente no Brasil, mas no mundo, todos que tiveram uma ênfase no movimento pentecostal foram homens e mulheres de Deus que já tiveram a iniciativa de sair pregando e anunciando. E isso fez toda a diferença na forma como nós pensamos o cristianismo hoje em dia, ok? Então vamos lá para a introdução. Na nossa introdução, o texto vai dizer o seguinte: uma característica notável do movimento pentecostal, como nós já anunciamos aqui, é a paixão por evangelismo e missões. Um ponto muito importante para se destacar aqui: nos maiores avivamentos no mundo que nós vimos, presenciamos ou que foi tema de missões do tempo passado, o evangelismo, as questões dos maiores avivamentos que envolveram o evangelismo e também envolveu as questões espirituais do passado, nós vamos ver que trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Então, seja o movimento pentecostal numa perspectiva missionária, ou seja, uma visão de um movimento pentecostal dentro de um ambiente, fato é, há uma transformação profunda na política, na forma de fazer política, na economia, a forma como essa economia gira, e também na cultura, as transformações, as barreiras que são impostas também. Então isso tudo é fator determinante e também é uma notoriedade do movimento pentecostal. Então nós vemos isso de forma muito clara e muito objetiva, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre o pentecostalismo clássico, que é a primeira onda, e nós vamos falar um pouco depois. E o autor vai falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. O que isso significa? Quando nós olhamos para dois viés interessantes, primeiro, somos evangélicos. Segundo, somos pentecostais. Aí tem muita gente que confunde, né? Não gosta de dizer que somos evangélicos, ou que somos pentecostais, ou que somos crentes. Há uma confusão. Então o autor vai deixar muito bem claro que isso é apenas um agregado de algo maior que nós representamos. Então, quando eu digo que eu sou evangélico, eu estou assumindo 3 posições. Quais são as 3 posições que nós estamos assumindo? Primeiro, o compromisso pessoal com Jesus. Isso é fato. A nossa religião é centrada na pessoa e obra de Jesus. Segundo ponto, a autoridade bíblica. Nós não temos outro mecanismo, nós não temos outro livro adicional, nós não temos outra ênfase a não ser a parte bíblica, ou seja, o conteúdo bíblico. Nós acreditamos na Bíblia como inerrante palavra de Deus e infalível palavra de Deus. Então nós entendemos a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta. Terceiro e último ponto, que é a ênfase, nós vamos ver que é um apelo a anunciar a Cristo aos outros, ou seja, a proclamação do Evangelho, o significado do id de Jesus. Então o que nós podemos entender nesses 3 pontos? Primeiro, o primeiro que eu disse aqui, que é o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, o primeiro nada mais, nada menos que eu estou falando de conversão, porque eu estou falando de compromisso pessoal com Jesus. Segundo ponto, eu estou falando da aplicação, da execução dessa obra através da palavra de Deus, que é a Bíblia. E o terceiro ponto é a proclamação do Evangelho. Então, o que nós temos aqui, os nossos irmãos? Nós temos os princípios teológicos que norteiam a nossa fé e obra, ou seja, que praticamos. Então, a nossa fé e praxis, né, que é a prática, está baseado praticamente esses 3 pilares. Poderíamos colocar outros, mas esses daqui são essenciais para qualquer
evangélico, porque é aquele que acredita. Como nós temos raízes históricas, e isso é muito bem claro, né, dentro da história do cristianismo, nós vamos ver que nós temos também, dentro dessa questão das raízes históricas, 3 fundamentos importantes. Primeiro, a autoridade das Escrituras, e isso foi muito bem claro, né? A autoridade da Bíblia. Outra questão aqui, que é o ponto 2, a salvação pela fé. Isso nós herdamos, né? São princípios teológicos herdados dos nossos antepassados cristãos. Então, a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé e o sacerdócio universal de todos os crentes, até pelo fato de nós exercermos os dons espirituais, caracteriza aí pelo fato de nós exercermos esse ministério sacerdotal, de orar pelas pessoas e não precisar necessariamente que uma pessoa faça isso por nós. Então nós herdamos princípios teológicos, ou seja, principalmente da igreja primitiva, nós herdamos princípios teológicos da igreja primitiva, herdamos princípios teológicos da era patrística, que vai aí do século até o século VII, século VIII depois de Cristo. Nós herdamos princípios teológicos da igreja medieval, e que vai aí até o século XV, e nós herdamos princípios teológicos da era da Reforma. Lembrando que as ênfases, elas vão mudando de período a período. A necessidade da igreja é uma necessidade que vai ser caracterizada pelo tempo. Só que a mensagem, ela nunca vai mudar. Os tempos podem mudar, as ênfases podem mudar, mas a mensagem principal, ela não muda, que é a salvação, ou seja, a ministração da salvação de Cristo, o ide de Jesus. Isso não muda. E isso coube a todos os crentes de todas as eras. A salvação pela fé nem sempre foi objeto de atenção em determinados pontos da história. Inclusive nós vamos ver isso, a salvação pela fé é uma ênfase muito grande depois aí da Reforma Protestante, um pouco antes de Martinho Lutero, Savonarola e outros aí que vieram antes de Martinho Lutero, até culminar com as 95 teses, ok? Então vamos lá. Então, entendendo toda essa questão, a natureza dinâmica da fé cristã é aquilo que contribui e também é o impulso dos evangélicos determinados aí, né? Como evangélicos que somos nós. A natureza dinâmica da fé. Ela é dinâmica, ela tem várias facetas, então isso é muito importante e muito interessante. Então nós vamos ver que envolve a atividade de Deus. Essa atividade de Deus é que faz com que essa natureza da fé cristã seja dinâmica, tá bom? Somos pentecostais. Não há nenhum problema em dizer que você é evangélico, porque isso determina a sua fé, a sua crença e aquilo que você acredita, naquilo que você professa. E somos pentecostais. Por quê? Pentecostais nos referimos aos crentes que crê na experiência do Espírito Santo. Olha para você ver. Eu sou evangélico, então eu tenho princípios teológicos que me norteiam. Principalmente princípios da Reforma. Outro ponto, somos pentecostais. Por quê? Porque acreditamos na experiência do Espírito Santo que ocorre com os apóstolos, que ocorreu, né, com os apóstolos nos dias do Pentecostes. Então, olha para você ver. Ao longo dos anos, a igreja experimentou avivamentos por meio do batismo com o Espírito Santo e da atualidade dos dons. Então, isso são dois viés, na verdade, que definem muito bem os pentecostais. A atualidade dos dons espirituais e também a ação do Espírito Santo através do batismo, por meio do batismo. Então nós não somos cessacionistas, aqueles que acreditam, a linha teológica que acredita que os dons espirituais e o batismo serviu principalmente para o início da igreja, porque foi uma mola propulsora para que a igreja continuasse e que tivesse um revestimento
e fizesse aí a obra de Deus com excelência, de forma aí muito rápida e objetiva. Não, isso pendurou até os nossos dias. Só que, como eu disse, a ênfase na patrística, quando inicia-se a patrística, eles não dão ênfase mais ao batismo e aos dons. Então, automaticamente, quem não busca, não acha, não encontra. Quando você entra para a era medieval também, até o século XV, você vai ver que a ênfase não era no batismo no Espírito Santo e também nem nos dons espirituais. A partir do século XV em diante é que nós vamos ver realmente uma ênfase maior na pessoa e obra do Espírito Santo e também uma ênfase nos dons espirituais. Isso culminou agora, século XIX, século XX, século XXI, que a ênfase ela foi maior na busca, nessa busca pelos princípios da igreja primitiva. Então vamos lá. Então a ideia é o seguinte: como podemos entender esse dinamismo avivado da igreja primitiva nos dias atuais? Então o que eu posso extrair? O que eu posso aderir desses princípios teológicos e também princípios avivados da igreja primitiva? Será que isso é verdadeiro ou não? Eu, como pentecostal, eu, como assembleiano, acredito piamente nesse conceito, nessa experiência do batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais. E eu particularmente entendo e compreendo que há uma necessidade, sim, de buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Então, essa é uma pergunta: como podemos entender esse dinamismo avivado da igreja primitiva nos dias atuais? Eu vou falar sobre algo interessante aqui depois do subtópico número 3, que vai responder a essa questão, tá bom? Então nós vamos falar sobre essa experiência do Espírito, né, subtópico de número 2, perpassando a história da igreja. Em alguns momentos houve uma ênfase. Eu não posso dizer que na igreja medieval não houve uma ênfase. Houve sim pequenas facúlias, pequenos movimentos que buscaram esse avivamento da igreja primitiva. Só que eles foram abafados e oprimidos pela igreja dominante, que era a igreja católica do período medieval, ok? Então o subtópico de número 3 vai dizer: contribuições pentecostais às missões. Vamos lá. A ênfase do papel é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Paulo viajou, fez primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. A quarta viagem foi uma viagem de Jerusalém até Roma, aonde ele foi o quê? Decapitado. Fato é que há um desafio muito grande. Paulo mesmo reconheceu isso. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então ele sente, ele entende que há um desafio muito grande. Por isso que de tempo em tempo ele passava, nesses 14 anos de obra missionária, ele passava entre as igrejas, enviava carta, tentava ser presente. Por quê? Porque ele sabia dos desafios, os desafios enfrentados pela igreja daquele momento. Então, mais do que avivamentos ocasionais, nós temos que entender que é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar desafios atuais. Então, quando eu falo de movimento pentecostal, pentecostalismo, quando eu falo dessa ênfase na ação do Espírito Santo através do batismo e dos dons espirituais e da volta à essência da igreja primitiva, eu estou falando que esse evento ele não deve e ele não é ocasional, apenas por um período, apenas para um momento, ou seja, é uma necessidade da igreja para enfrentar os desafios atuais, sem dúvidas nenhuma. O texto aqui no subtópico de número 3 vai dizer que nós devemos nos atentar ao lugar que damos ao Espírito Santo. Quando eu olho para isso, nós vamos ver o seguinte: eu tenho que dar lugar. Qual é o lugar que eu dou ao Espírito Santo? Lembra que eu falei
do período da patrística e o período do período medieval até o século XV, patrística século VII, século VIII. Depois disso é período medieval. Então o que nós podemos entender? Que é o lugar do Espírito Santo. É dado um lugar para ele. Então ele vai agir de acordo com aquilo que a igreja colocar ele. Não é que ele está limitado, ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo não é um elemento, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus. Só que se eu não dou o lugar correto a ele, como é que ele vai agir? Como é que eu vou ter uma igreja hoje e uma igreja que não prega Jesus? Como é que o Espírito Santo vai agir se eu não tenho a mensagem do Evangelho? Se eu vivo à base de mensagens coach? Eu tenho uma igreja, mas a ênfase da igreja não é Cristo. A ênfase da igreja não é o Espírito Santo. A ênfase da igreja são mensagens positivas, mensagens coaches que trazem um alívio pessoal. Então, olha para você ver. Quando eu olho para essa questão, olha para você ver. Atos 16, do 6 ao 10. Eu peguei aqui o versículo 10, que diz assim, ó. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo ali. Lembra que Paulo teve uma visão de um homem com roupas da Macedônia? Esse homem que apareceu para ele disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então você vê que ele tinha certeza daquilo que ele tinha que fazer. Não somente Paulo, na outra aula nós falamos de Filipe. Filipe recebeu a mensagem: vai para o deserto. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele falou assim: mas peraí, o que eu vou fazer aqui? Quando apareceu um carro, uma carruagem, o Espírito Santo falou para ele: chega perto daquele carro. Quando ele chega perto daquele carro, ele vê o eunuco. O eunuco estava lendo. Ele entendeu o seu propósito, entendeu a sua missão. O Espírito Santo não precisou de falar mais nada. Aí ele toma a iniciativa e começa a ministrar a palavra. Ou seja, ele recebe a orientação e quando ele chega, ele entende o seu propósito. Ele foi e ministrou ao eunuco. Então, olha para você ver, né? Quando eu falo da pregação, né, essa contribuição pentecostal, qual que é essa contribuição pentecostal? A pregação cristã, ela deve ser acompanhada de poder, de sinais e também de milagres. E como isso se caracteriza, como isso evolui, como isso se transforma? Em salvação, em expulsão de demônios, em cura divina. Então, essa é a contribuição pentecostal às missões, trazendo cura, libertação, transformação, expulsão de demônios. Isso a igreja tradicional não entende, não compreende, ela acha que não há necessidade de expulsar demônios. Então, esse movimento pentecostal, ele vem com essa ênfase de expulsar o mal, expulsar os demônios, tá bom? Então, olha para você ver, dentro desse escopo aqui, falando aqui sobre o movimento pentecostal, eu quero trazer 4 ênfases importantes que são essenciais para o movimento pentecostal. O que é que ele representa? Você diz assim: eu sou pentecostal, mas espera aí, o que você representa? É isso que eu vou falar agora, ó. Primeiro, o movimento pentecostal, ele é um movimento de protesto. Primeiro ponto, ele é um movimento de protesto. Por quê? Porque ele unge o fiel para a luta contra o pecado. Então ele é um movimento de protesto. Segundo ponto, ele é um movimento de espiritualidade. Por que ele é um movimento de espiritualidade? Porque a ação do Espírito Santo é caracterizada pela distribuição de dons para o serviço. Então, se você vai protestar, você precisa estar o quê? Revestido. Você precisa estar armado espiritualmente. E essa arma que você vai usar é os dons espirituais para o serviço, por isso que ele é um movimento de espiritualidade. O terceiro ponto, ele é um movimento radical. Não é um movimento baderneiro, um movimento radical. Esse movimento radical, ele surge como respostas às demandas da sociedade. Então olha para você ver, o cristão ele é preparado, ele é ungido
para a luta contra o pecado, mas para lutar contra o pecado, ele precisa da ação do Espírito Santo com dons espirituais. Então ele é revestido e capacitado e também ele recebe instrumentos para lutar. Daí ele surge como resposta às demandas da sociedade, seja ela econômica, política e social. O quarto e último é que ele é um movimento popular. Por que ele é popular? Porque ele tem a capacidade de atrair a diversos grupos da sociedade. Então nós entendemos que ele é um movimento popular. A outra ênfase que eu quero dar dentro desse bloco aqui para a gente fechar é que o pentecostalismo ele surge em várias ondas, mas com aspectos diferentes. A primeira onda do pentecostalismo, que é o pentecostalismo clássico, é o pentecostalismo que se insere 1910 a 1950. Então eu tenho igrejas como Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, que veio um ano depois, e eu tenho uma igreja que ninguém fala, ninguém conhece, e que é uma igreja genuína, nascida no meio pentecostal dentro do Brasil. É a primeira igreja que surgiu dentro do movimento pentecostal que não tem origens estrangeiras. É a Igreja Adventista da Promessa. Essa Igreja Adventista da Promessa é a primeira igreja pentecostal nascida em solo brasileiro. As demais foram todas estrangeiras. A segunda onda é o pentecostalismo que se adapta. O primeiro é que se insere, o outro agora é o que se adapta. 1950 a 1970. Então eu tenho o Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor e Casa da Bênção. A maioria delas tem uma ênfase, cura divina. Então isso é muito importante e é uma ênfase muito grande. Não deixar o batismo com o Espírito Santo, não deixar os dons de curar, os dons propriamente, aliás, não deixar o batismo com o Espírito Santo e não deixaram de lado os dons espirituais, mas a ênfase era na cura divina. A terceira onda, que é de 1970 para frente, nós vamos ver um pentecostalismo que se adapta. Ou seja, as ênfases também mudam. Então eu tenho igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então eu tenho igrejas que representam essa terceira onda, e aí nós vamos ver outras surgindo depois, mas essas três são as principais, ok? Fato é que eu lembro quando nós estudamos na faculdade sobre o pentecostalismo, uma coisa é interessante. Daqui uns anos, o que será, o que representará, como será o pentecostalismo daqui 20, 30, 40 anos, com essas mudanças e essas ênfases que estão acontecendo. Vamos lá. A obra missionária depois do Pentecoste. A causa da obra missionária da primeira igreja. Então nós temos aqui a questão da descida do Espírito Santo, que nós já aprendemos, que fala sobre esse impulsionamento, porque eles foram revestidos, esse impulsionamento à obra missionária. E uma vez capacitados, eles se tornaram testemunhas de Jesus. Os apóstolos foram testemunhas oculares que presenciaram a ação, desenvolvimento e final do ministério de Jesus terreno. Só que agora nós vamos ver que não somente eles, mas todos aqueles que acreditaram em Jesus, no Filho de Deus, e agora são revestidos para serem testemunhas, para anunciar o Evangelho até os confins da terra. Então nós vamos ver aqui que as crises que aconteceram nesse período inicial da igreja primitiva, na verdade, foi uma pré-condição para o avivamento. Porque logo em 48, 49, se eu não me engano, o imperador Cláudio expulsou os cristãos de Roma. Você vai ver logo na igreja primitiva uma grande perseguição acontecendo com Saulo, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Não se sabe muito sobre o motivo deles não serem perseguidos no início da igreja. Fato é que a igreja foi espalhada por vários cantos da terra, exceto os apóstolos. E depois vieram as grandes perseguições, e isso vai pendurar por 248 ou 249 anos depois
de Cristo. Então a perseguição ela vai se estender até chegar em Constantino, né? Nós temos o Edito de Galero e depois o Edito de Constantino, né, que define a igreja como religião oficial do Império. Mas antes disso, o Edito de Galero colocava fim à perseguição aos cristãos, e com Constantino, é lógico que tem aí questões políticas, mas fato é que a igreja foi oficializada como a religião oficial do Império, ok? Aí realmente finda-se as perseguições. Então nós temos aqui que a questão das perseguições e das dificuldades, as barreiras enfrentadas, não foram impedidos, porque nós estamos falando de um poder que nos reveste e que traz através da sua pregação sinais, milagres, ou seja, salvação, cura divina e tantos outros elementos que agregam ao cristianismo, que se diferencia das demais. Então, para você ter uma noção, Atos capítulo 2, versículo 41, na primeira mensagem de Pedro, é constatado que 3.000 almas são salvas. Atos capítulo 4, versículo 4, vai dizer que 5.000 almas se convertem a Jesus. Então você vai ver que a expansão missionária da primeira igreja, subtópico de número 2, a expansão missionária da primeira igreja. Aqui nós vamos ver que depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho em toda a Palestina. Então, antes de nós entrarmos aqui, propriamente dito, eu só queria fazer essa ênfase, vamos voltar lá para a leitura de Atos capítulo 2, porque nós já falamos de Pedro, da mensagem, a primeira e a segunda, então dá um total aí de 8.000 salvos, né, que se converteram. Vamos lá, vamos voltar para a leitura bíblica em classe. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver a manifestação de revestimento do Espírito Santo, ok? Versículo 5 e versículo 6, após essa manifestação, o texto vai dizer que as pessoas estavam confusas. Elas não estavam entendendo muito bem o que realmente isso quis dizer. Qual é a importância disso? Qual que é a relevância disso? Estar ouvindo na sua própria língua, xenolalia, né, aquilo que falava sobre as grandezas de Deus, o que isso significava na prática e o que elas poderiam adquirir através dessa experiência. Então as pessoas estavam confusas, mesmo ouvindo falar que todo mundo falava na própria língua do outro, das grandezas de Deus, mas e aí? O que isso significa? O que eu vou levar para minha casa dessa experiência? Então aí estavam confusas, o versículo 6 diz. No versículo 7 surge uma pergunta entre o povo. Por quê? Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Peraí, há uma pergunta aqui. Porventura não são galileus? O que isso significa? É uma pergunta. No versículo de número 12, nós vemos uma indagação. O que quer dizer isto? O que quer isto dizer? Peraí, o que isso quer dizer? Versículo 12. Eu tenho uma pergunta e tenho uma indagação. No versículo 13, eu tenho uma afirmação de um grupo que está ali no meio, que vai dizer o seguinte: estão cheios de mosto. E olha para você ver como isso é muito parecido com o nosso tempo. Quando nós olhamos os cessacionistas, é a mesma coisa do versículo 13 de Atos capítulo 12. Para que isso? Isso não tem necessidade. Batismo com o Espírito Santo, isso pode ser demônio. Dons de curar? Não, Deus já cura. Deus não precisa. Isso foi necessário lá no início da igreja, para a expansão da igreja, para o povo acreditar na obra de Deus, que Jesus era o Messias e tal. São cessacionistas. E aqui há uma afirmação, não é uma acusação, é uma afirmação. Estão cheios de mosto. Assim como os cessacionistas também falam hoje, com um viés teológico, fazendo uma afirmação. Não, isso daqui não serve para o nosso tempo, não tem necessidade alguma. Então, aí o versículo de número 14, eu tenho Pedro se colocando de pé. E olha que interessante. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ou seja, quando os 11 se levantam, o que acontece? Pedro ganha notoriedade, Pedro ganha respeito e ele tem mais ousadia para falar. Porque quando Pedro fala, os 11 confirmam. Ou seja, é isso mesmo que eu vou discorrer agora, que ele vai discorrer,
Tá tudo dentro da Bíblia. Tá tudo dentro daquilo que a gente acredita. E você vai ver que Pedro toma a palavra e vai responder às acusações que foram feitas. Então olha para você ver, o versículo 15 é uma resposta. Estes homens não estão embriagados. E aí do versículo 16 ao versículo 18, ele vai falar dentro de um contexto profético o que representa aquela situação. Tanto é que no versículo 37 lá na frente, você vai ver um reconhecimento desses homens e vão dizer o seguinte: o que faremos, varões irmãos? Ou seja, fazendo referência aos apóstolos, a Pedro e os 11 que levantaram com ele, dando credibilidade à sua palavra. Então você vai ver que há um grande avivamento e daí surge as 3.000 almas e logo em seguida as 5.000 almas. Olha para você ver que texto interessantíssimo e que nos traz grandes verdades, ok? Então aqui continuando, o subtópico de número 2, Atos 2,42 é o início dessa igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então são 4 elementos indispensáveis: doutrina que mantém a igreja de pé, comunhão que mantém a relação entre eu, tu ou com o próximo, partir do pão que traz essa imagem da família, da comunhão, da necessidade, ou seja, todos participam à mesa, ninguém é indiferente ou diferente. O último ponto, nas orações. Sem oração não existe igreja. Outro ponto, Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então o povo estava sendo atraído, influenciado e admirado. Estavam admirando aquilo que eles estavam fazendo, porque no mundo egoísta, no mundo materialista, no mundo de individualismo, você tem uma igreja que faz a partilha de pão entre os seus irmãos, que faz a comunhão, que faz acontecer a oração como meio de conjunto para alinhar essas pessoas, para trazer essas pessoas mais a perto, e uma doutrina que não matava, que não feria, que não destruía, uma doutrina que trazia salvação, trazia esperança, trazia bem-estar social e espiritual. O que é isso? É diferente, é algo que não se via até então. Os deuses que existiam naquela época, deuses cruéis, deuses maus, deuses promíscuos como Deus Baca, Deus Dionísio, que fazia com que seus fiéis fizessem bacanais, orgias, e daí destruía família, destruía lares. Aí tem um cristianismo que fala: não, você não precisa fazer isso para ser feliz, você precisa amar a sua família, você precisa amar o teu próximo, mas não dessa forma, você deve ter comunhão. E isso trazia muita diferença. Olha para você ver, o pentecostalismo, ele traz justamente essa ideia, a ideia do retorno. A ideia do retorno ao quê? Aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Então, o pentecostalismo, ele traz o retorno à Bíblia como única regra de fé e prática, traz ao retorno a oração, que é uma expressão maior do sacerdócio universal de Cristo, né? Também a questão, ele traz de volta a experiência genuína com Cristo, isso é essencial. Ele traz de volta também a ideia da grande comissão, cujo lema continua sendo ainda o ide, ou seja, até os confins da terra. Então nós vamos ver que há um reaparecimento através do movimento pentecostal, um reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Lembra de John Wesley? Eu lembro de um texto que eu li na faculdade que dizia: é o pentecostalismo wesleyano? Por quê? Porque John Wesley, por mais que ele não tenha feito doutrinas, ele não tem, como Calvino, uma questão doutrinária. Ele não se preocupou em fazer doutrinas ou fazer livros sobre doutrinas. Mas uma coisa é interessante. Uma das grandes frases de John Wesley é: o mundo é minha paróquia.
Ele saiu daquele convívio da igreja local, fechada, enclausurada e também engessada nas suas homilias e também na sua liturgia, e falou, peraí, eu preciso sair, eu vou pregar nas cavernas de carvão, nos lugares aonde retira o carvão, nessas cavernas, eu vou lá onde que o povo está, eu vou pregar, eu vou anunciar, mesmo que me impeçam, mas eu vou anunciar, mesmo que seja dentro do cemitério, e vou anunciar, vou pregar a palavra de Deus, e assim as pessoas vão acreditar no Evangelho, porque o Evangelho tem que sair para fora, tem que ir aonde as pessoas estão, e não as pessoas irem até a igreja. Essa ideia muito católica, né, de que as pessoas têm que ir para a igreja, e não a igreja ir atrás das pessoas, né? Tanto é que São Cipriano vai dizer o seguinte, fora da igreja não há salvação. Ou seja, fora daquela igreja católica não tinha salvação, ou seja, os membros, as pessoas não podiam sair para anunciar o evangelho. Então vamos lá. Aqui nós falamos aqui no subtópico de número 2 sobre Paulo, né, a atuação do apóstolo Paulo. Paulo dedicou mais de 14 anos a viagens missionárias. A primeira, a segunda, a terceira e a última, que foi a quarta, até Roma, onde ele foi decapitado. Então ele percorreu 16.547 quilômetros para anunciar nessas 4 viagens missionárias. Então eu tenho aí um homem que percorreu, que andou, que caminhou, que navegou por mais de 16 mil quilômetros levando o evangelho. Outra questão que eu queria enfatizar aqui é a questão de Priscila, que no caso aqui ela é chamada de Prisca, né? A Prisca, ela é casada com um judeu chamado Áquila, e a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 16, versículo 19, que havia uma igreja na casa de Priscila. Então, das 6, 4 citações ela aparece em primeiro lugar, ou seja, ela é uma mulher de influência. Das 6 citações que a Bíblia faz de Priscila e Áquila, 4 menciona Priscila e Áquila, e nas outras 2, Áquila e Priscila. Então você vai ver que é uma ênfase muito grande na pessoa de Prisca ou Priscila, tá bom? Deus não faz acepção de pessoas. Esse ponto aqui nós já abordamos lá na aula 4, tópico de número 2, subtópico de número 1, 2 e 3. Nós falamos muito. Quem já assistiu a aula sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, volte na aula 4, porque nós falamos aqui de Pedro, falamos de Paulo, falamos de João, principalmente de Filipe, da igreja de Antioquia, onde tinha profetas e mestres, né? E como Paulo foi enviado através de Barnabé, porque nós mencionamos Barnabé lá também, tá bom? Vamos lá, e Barnabé, eu até falei lá que Barnabé é um apelido, não é um nome. Então, volte lá, assista essa aula que ela vai complementar essa daqui. O tópico de número 3, né, nós vamos ver o seguinte, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Então nós falamos a obra missionária depois do Pentecostes, que é o tópico 2, e no tópico 1 nós falamos sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Aqui nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária, essa ação. Então dentro dessa questão, o Espírito Santo ele tem a função de ungir, inspirar, separar e enviar. Essa ênfase nós falamos aqui no tópico de número 1. Então, ungir, inspirar, separar e enviar. Então, essa é uma ação exclusiva do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para isso, eu destaquei aqui 2 pontos interessantes. Primeiro, Atos capítulo 1, versículo 23 ao 26, aonde é colocado Barsabás e também Matias, como 2 grandes homens para substituir o quê? O apóstolo Judas. Daí você tem a oração dos apóstolos que eles fazem, e daí eles fazem um sorteio, e daí Deus escolhe quem é que vai assumir o lugar de Judas, e no lugar de Judas é escolhido Matias. O outro ponto é Atos capítulo 6, versículo 3, aonde nós temos a menção das viúvas gregas e judias, e daí nós entendemos que havia uma necessidade dos apóstolos ficarem por parte da palavra e não por parte da mesa. E olha que interessante que os apóstolos olham para a multidão que já está muito bem instruída, e essa é a função dos apóstolos, é instruir o povo. E o povo tem capacidade de escolher.
E eles dizem para o povo: escolhei entre vós, é vocês que vão escolher. Só que nós, como apóstolos, nós vamos dar as características dessa escolha. Primeiro, o número, serão 7. Escolham 7 varões. E nós vamos dar algumas características para vocês escolherem. Homens de confiança, homens que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E o povo escolheu 7. E daí tem um que vai se destacar, que é Filipe, que nós falamos aí no subtópico de número 3 e que nós abordamos com uma maior ênfase na aula de número 4, tá bom? Como o Espírito Santo chegou, falou e ele atendeu às missões e os objetivos do Espírito Santo. Então vamos lá. O subtópico de número 2 vai falar sobre o Espírito Santo capacita para a obra. Então ele escolhe e ele envia, entendeu? Ele escolhe e ele envia. Por que que aí você fala assim, não, mas em Atos capítulo 6 vai falar que o povo escolheu, mas uma das características era que sejam homens cheios do Espírito Santo. Então eles estavam prontos para assumir a responsabilidade. Por isso que é interessante, ele escolhe e envia. Esteja preparado para ser enviado. Seja através da obra direta do Espírito Santo, assim como aconteceu com os demais outros homens da Bíblia, ou esteja preparado para que, através da igreja orientada pelo Espírito Santo, te envie de forma secundária, ok? Então vamos lá. Então, entendendo essa questão, quando nós olhamos para essa questão da capacitação, o autor vai falar aqui que o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Então ele é o instrutor dessa agência missionária. Então nós não estamos falando de momentos de êxtase, de alegria, de euforia, mas de algo contínuo e transformador. Quando a gente fala da obra do Espírito Santo, da obra missionária, como ele capacita, como ele inspira, separa e envia, nós estamos falando de algo contínuo, algo transformador, algo que vai mudar. Então não é só um momento, não é só um êxtase, um momento de alegria. Então, essa tarefa, ela está inacabada. Como ela está inacabada, nós devemos continuar esta obra. Então, hoje o Espírito Santo fala através de várias formas, inclusive pelos dons revelacionais. Então, é importante a gente se atentar a isso. Os dons do Espírito, eles são importantes, porque é através deles que o Espírito Santo também se usa para falar. Então, quando eu falo que o Espírito Santo fala através de dons revelacionais, nós estamos dizendo que ele fala através da palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. São classificados como dons revelacionais. E o Espírito Santo fala através deles também. O último subtópico de número 3, Deus age por meio do Espírito, ou seja, escolhendo, enviando, capacitando e direcionando. Ele aborda essa questão através do livro Verdades Pentecostais da CPAD. Aí fica claro que Deus não é deísta, e como nós dissemos aqui, ele gosta de compartilhar, ele é um Deus interpessoal, ele não é individual ou individualista. E aqui eu termino com Atos capítulo 4, versículo de número 20. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, somos testemunhas daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz e daquilo que Jesus vai fazer, porque nós estamos falando de uma visão escatológica, ok? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?